resposta. Vou começar com o Daniel Sotomayor. Pode fazer a sua pergunta. Olha lá, hein, Daniel. Pro Vinel, fica à vontade. Bom, sendo um programa de mulheres, eu acho que é importante falar do papel das mulheres no cristianismo. Sim. Lendo a Bíblia se encontram muitas referências específicas às mulheres. Por exemplo, lá em Êxodo 20, logo depois dos 10 mandamentos, Deus dá as instruções específicas sobre o que um homem deve fazer para vender sua filha como escrava. No Novo Testamento as coisas não mudam muito. Em Colossenses 3,18 lê-se: vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém a Deus. Tem muitas passagens dizendo esse tipo de coisa. Eu me pergunto se um Deus onipotente, onisciente, onipresente não deveria dar igualdade às mulheres. Sim. Boa pergunta. Eu até agradeço a você essa pergunta. A primeira pergunta você deveria perguntar a um rabino, porque o texto do Antigo Testamento é uma revelação, na verdade, judaica para o povo específico. Na verdade, você que é um estudioso deve saber o que é dispensacionalismo, né? Dispensacionalismo são períodos de tempo em que Deus trata com a humanidade de forma específica, mostrando sempre que a humanidade não pode salvar-se a si mesma. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, que você citou, e vou te dar mais... Na verdade não são tantos textos, são poucos textos. 1 aos Coríntios 14, se me falha a memória. 1 Coríntios 11:3. 1 de Pedro, capítulo 3. Pastor, sabe tudo na pontaria. Nossa, a Bíblia a Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Para ser um homem de Deus e ministrar, tem que falar do que conhece. Eu sou menor dos meus irmãos, mas o Espírito Santo nos dá graça. Na verdade, o texto fora do contexto já era pretexto, não é assim? Se eu tirar o texto fora do contexto, na igreja que eu dirijo nós temos pastoras. Quando a Bíblia fala de submissão, isso é uma doutrina. Na verdade, nós somos a favor da família tradicional, como diz a palavra de Deus, né? A mulher sendo submissa ao marido. Mas você não pode deixar de ver o que a Bíblia diz em Efésios, que diz, o padre deve falar nos seus casamentos, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Quer dizer, o marido deve dar a vida por ela. Então, se você isolar um texto da Bíblia, você vai poder criar uma série de doutrinas. Vou te dar um exemplo. Padre, o senhor que é um estudioso da Bíblia aqui, Jesus Cristo ensinou a antropofagia, o canibalismo, mas ele disse que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, você tirar o texto fora do contexto, dá uma série de interpretações. Então, para interpretar a Bíblia, e não é aquela questão que foi falada num outro debate aqui, que a Bíblia ela é alegórica e tem um mistério escondido, cabalá. Não, você está errado. Nós acreditamos na questão histórico-gramatical, tá ok? Então existe sim espaço para as mulheres, que é os textos para você estudar a posteriori, porque como estudioso... Vamos continuar com essa Vamos continuar. Eu estou satisfeito. Não, mas a questão da satisfação... Eu conheço o Daniel, ele nunca vai se dar por satisfação. A questão da satisfação, Daniel, é uma questão assim muito subjetiva, né? Porque eu posso falar aqui 2 horas e você não satisfazer, mas eu vou dar o texto para você e para quem está em casa vendo. Efésios 4:11 diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, mestres. O contexto não fala de homem, mas fala da igreja, e a mulher faz parte da igreja. Evangelho de João, aliás, no original é Evangelion Katai Ioannis, no grego, Evangelho segundo João. O trecho diz que ele é a luz que ilumina todo homem. Está falando só do sexo masculino? Só de homem provido de órgão reprodutor? Não, está falando da humanidade. Por exemplo, nós temos Priscila, não é? Priscila, Romanos 16, que ela está atuando. Lídia, foi uma outra Lídia. Muito obrigado, meu amigo padre. Lídia, não é? Lídia, ela trabalha na igreja. Então, na verdade, inclusive, historicamente, o cristianismo ajuda a mulher e não aliena. Porque na época, na história antiga, inclusive em Corinto, que era no istmo do Peloponeso, havia um templo a Afrodite com mais de 1000 prostitutas vestais. Naquela época a mulher só servia para ser prostituta no templo, não é? E o cristianismo dá liberdade para ela pregar o evangelho, e aí vai. Agora vai, Padre Juarez. Deixa eu falar.